Penélope Nova, que agora tá no Paulo Matias, né? Não sei, como jornalista, como comentarista, enfim, você sabe, ex-VJ de MTV, filha do Marcelo Nova do Cabo Veneza de Vênus, falou um monte de besteira do Renan e do MBL, mentiu pra caramba, tá? Inclusive sobre o Bisotto, que eu vou te mostrar aqui. E aí o que acontece? Eu não sei se você lembra a história exata, mas basicamente um dia ela tava na live, a galera começou a falar do Renan, ela começou a falar um monte de besteira, falaram, chama o Arthur pra rebater ela. O Paulo Matias me chamou, só que aí ela não quis, eu ainda falei, Paulo Matias, passa o telefone dela que eu vou falar com ela, eu vou trocar uma ideia, falar que é numa boa. Liguei pra ela, tá? Não vou divulgar o conteúdo da minha conversa privada com a Penélope, mas basicamente ela foi educada, mas ríspida. Sabe, educada, mas... Arthur, eu sei que vocês têm os interesses de vocês, sabe essa ironia? Eu não gostei muito, mas tudo bem. Mandei umas mensagens pra ela depois na privado, mostrando algumas coisas do alvo da nossa conversa, ela não ligou. E depois ela voltou a falar besteira, tanto do Paulo Matias, quanto numa outra live chamada Auri Verde aqui. Eu cheguei a responder um pedacinho disso aqui na live, mas como tava no finalzinho, acabou que não deu tempo de responder tudo, né? E, inclusive, um ponto importante sobre o Bisotto. Ela falou um negócio, ela falou, caramba, eu não vi isso. E depois eu fui atrás pra ver, vou mostrar pra vocês. E ela mente sobre o Bisotto, um negócio aqui, né? Várias outras mentiras ela contou, e eu vou reagir aqui. Então, você que não assistiu, você vai assistir. Agora você que já assistiu, eu peço, assista, porque tem mais coisa aqui. Tem essa live, tem uma outra live dela com o Regis Tadeu e tem mais um vídeo que eu vou mostrar aqui, além de um vídeo do Bisotto para desmentir o que ela falou. Ao dó do Renan Santos em Tocantins, Paraná, Goiás, Minas Gerais, já mostraram que há, né, indícios de abuso de poder econômico e campanha antecipada. Isso aqui eu até respondi em live. Abuso de poder econômico, o cara não tem a menor ideia do que ele tá falando. Ele nem sabe o que é abuso de poder econômico. Você põe um outdoor, a gente pesquisou na live lá, sei lá, R$ 1.500 por um mês, por 15 dias. Ele nem sabe o que é abuso de poder econômico. Só pra você saber, abuso de poder econômico, você, sei lá, você tem muito dinheiro, você tem uma fábrica muito grande, você chama a galera e fala, pessoal, vem aqui, ó, tô distribuindo aqui uma camiseta, quem é Renan Santos? Tem aqui, sei lá, 10 mil camisetas, distribuam para suas famílias. Isso é abuso de poder econômico, tá? Vários estados. Aí, sabe, a gente tá falando do Renan, em especial do Omissão, né, do MBL, mas eu fico pensando, como é que um cara que propõe mudar o Brasil começa fazendo tudo errado, né? Olha, eu quero mudar o Brasil e paro meu carro na vaga de pessoa com deficiência. Eu quero mudar o Brasil e furo fila. Eu quero mudar o Brasil e jogo lixo ali, que ninguém tá vendo eu jogar, eu vou jogar o lixo ali. A gente precisa culturalmente entender que a gente tem um paradigma a ser quebrado, né, Pedro? Porque o cara vai contar pra mim que quer mudar o Brasil, mas vai começar desse jeito, Pedro? Nossa, Vitória, tanto para desembrulhar aí desse raciocínio, começando pelo fato de que, bom, primeiro, propor isso é muito fácil quando você não tem um passado político. Imagina, sinalizar virgindade política e alardear moralismo quando você não tem histórico na política, porque a gente sabe, eu não estou dizendo que todo político é sujo, mas a gente sabe que o meio político é. Então... Isso aqui eu também respondi na live, isso aqui é o seguinte, velho. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Primeiro assim, o Renan tem muita experiência política. São mais de 11 anos, tá? De MBL e mais. O Renan fazia política na faculdade, tá? Assim... Aí você faz uma relativização ridícula. Não, é muito fácil você arrotar virtude quando você não faz parte do meio político. O que você está falando, cara? Quer dizer que a pessoa necessariamente se torna política, ela se torna suja. Ah, não é isso que eu quis dizer. Não, quer dizer o quê? Eu sou político já, Penélope. Já fui deputado. Você não acha uma vírgula pra falar de mim. Pode procurar. Você não acha uma vírgula, um centavo fora do lugar. Né? Você vai ter que Quem lidar também, com vários isso outros. em algum grau, né? Não dá pra relativizar, simplificar muito. Só ousa fazer essa simplificação extrema quem não tem passado na política. Mas aí fica esse discurso falso, não só fácil. Ele é falso, e no caso do MBL, nossa, aí a parte do falso não fica nem difícil de verificar. O MBL, para começo de conversa, surge alardeando liberdade de expressão. Se a gente olhar para ações recentes deles, eles saíram desse discurso onde eles defendiam abertamente liberdade de expressão e passaram a defender regulação das redes e mais. Isso é outra coisa. Assim, eu fui debater já isso, Penélope, tá? No Vilela, controlando Silva. Eu fui debater no 20 contra 1 isso. Você tá falando besteira. A gente quer uma regulação das redes para proteger o indivíduo da plataforma, não para controlar discurso, né? E sabe quem é a favor de regular redes para controlar discurso? O bolsonarismo. Tá? Que quis, por exemplo, prender o Danilo Gentili porque ele fez um filme de comédia onde tinha um pedófilo que não tinha nada a ver, tá, com a vida real. Era um personagem, tá? Inclusive a processar opositores no campo do debate. Tudo bem que não é uma figura moralmente defensável e em algum grau a gente pode até dizer que é o outro falando do rasgado e que eles que briguem. Mas o Nando Moura e o MBL, né, o Nando Moura vem se debatendo ali com uma figura proeminente do MBL, do Partido Missão, o engenheiro Léo. E parece que foram abertos, sei lá, eu vi um vídeo, o Nando Moura falando que foram abertos 51 processos contra ele e tal. De novo, né? Novamente, ela não sabe o que tá falando, né? Eu falei isso na live também. O engenheiro Léo veio pro MBL depois da briga do Nando Moura. E outra coisa, minha querida, a gente tá processando o Nando Moura porque ele tem uma máquina de ganhar dinheiro através de mentiras sobre o MBL, inclusive sobre incriminar a gente com associação ao nazismo. Aí eu pergunto pra você, Penélope, se eu fizesse um vídeo, a Penélope é nazi, com a sua imagem do lado do Hitler, você não ia me processar? É isso que você tá me dizendo?
Raimundo Moura também já quis censurar, agiu para censurar muita gente, perseguiu muita gente, então, reitero, não é uma defesa. Mas essa também é uma dificuldade, né? A gente precisa, para defender esses princípios, separar o direito daquele indivíduo. Muitas vezes, por mais difícil que seja, a gente tem que focar no princípio e defender o direito de alguém de quem a gente discorda, porque se a gente for defender o que é certo, a gente não vai olhar para quem o princípio está sendo aplicado. Essa é uma lição, um desafio que eu acho que a gente não pode perder de vista, se a gente quiser continuar acreditando e, de fato, defendendo justiça, né? Mas para falar de MBL, nossa, Pitoli, eu poderia falar de algumas outras preocupações que eu tenho. Vai lá. Então me fala quais são. Cara, bom, de novo, né? Eu sempre que posso na internet, buscando olhar o panorama político de maneira ampla. E Falou, mano. Tô sempre na internet buscando olhar o panorama político de maneira ampla. Caramba, Geraldo Alckmin. vi algumas pessoas denunciando abertamente, chamando atenção, preocupadas, para a maneira com a qual, supostamente, vamos colocar assim, porque eu não verifiquei isso, então... Ela fala supostamente, ela fala uma coisa que nem é crime. É engraçado porque assim, isso a esquerda mais caricata tentou colar isso no MBL. Esses jovens nas plataformas de games. Caralho. A vereadora comanda e tal. A gente sabe que muitos pais preferem acreditar que seus filhos estão seguros dentro de casa, e a gente sabe que a internet está sempre ao alcance deles, e às vezes você olha ali, seu filho está só jogando, né, algum game e tal. Esses games nessas plataformas sempre você está jogando com outras Aí pessoas. de repente ele vira um militante do MBL. Nesses streamings e tal. Então, muitas vezes, de novo, supostamente, essa tem sido uma maneira de arregimentar apoiadores muito jovens, né, criar, entre aspas, uma militância e orientar, inclusive, de novo, foi o que eu ouvi ser dito, não sei se isso é verdade, mas acho importante prestar atenção para ver se é o caso, né, porque supostamente estimulando um comportamento quase que de seita, né? Porque, pensa, a gente adolescente, eu lembro bem da minha adolescência, a gente está propenso a defender idealismos e tal. Então, se você apresenta aquela lógica, que a gente sabe que é a lógica deles, que eles tentam promover, que Bolsonaro e Lula são iguais, né? E esse é o caminho para que eles possam ser vistos como essa salvação e tal. Isso é apresentado bem embalado para adolescentes, junto com orientações de, não, a gente aqui não critica. E isso eu já cheguei a ver lives, vi imagens onde isso era dito por aquele cara que eles agora estão apagando do passado deles. O cara que foi dito que era marqueteiro deles, eles correram para dizer que não, agora, por conta de vídeos que vazaram, como é o nome dele, Eduardo Bisotto, se não me engano, que é algo que foi muito próximo, né, do MBL e tal. Deixa eu falar uma coisa, ninguém tá tentando apagar o Bisotto, e mais, o Bisotto nunca foi marqueteiro do MBL. Muito menos do Partido Missão, ele é filiado a outro partido. Ele é um amigo nosso, é um cara muito gente boa. Fala as besteiras dele lá, gosta já defendeu o voto no Lula, já defendeu, já foi contra o voto nulo, já defendeu o Getúlio Vargas, gosta do Getúlio Vargas. Nós não concordamos com as coisas que ele fala. Só que é um cara gente boa. Aí ela vai mentir sobre ele. Essa parte eu lembro, dá uma olhada. Enfim, eu já vi candidatos do MBL dizendo que tinham parceria com ele e tal. Também já vi ele sendo... pessoas se referindo a ele como alguém que era do marketing do partido e tal. Mentira. E esse cara fazendo uma fala extremamente, verdadeiramente racista. E aí, tendo essa contenção de danos, estão afastando o cara. Mas eu vi vídeo, por exemplo, dele fazendo uma fala do Renan Santos ao lado dele, em algum evento, não sei qual, mas onde ele literalmente se refere a Jesus como um retardado que juntou pessoas. E aí... Isso aqui, na hora da live, eu falei, mano, eu não vi isso aí. O Luiz falou, eu vi, vou te mandar. Eu falei, caramba, que coisa estranha. Ele chamando Jesus Cristo de retardado com o Renan Santos, assim. Não faz muito sentido isso. Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo? É coisa rápida, cara. O vídeo tem 52 segundos. Isso aqui foi no congresso, se não me engano, foi no congresso de 23 ou 24, não sei. O Bisotto tava loucão, subiu no palco e falou isso aqui, e ele não falou retardado de forma literal, ele falou de forma irônica. E eu vou te mostrar, você vai entender. Dá uma olhada aqui, ó. O Bisotto é super cristão, dá uma olhada aqui. 600 mil brasileiros confirmando que o Brasil pararia e derrubaria essa gente! E derrubaria essa gente! E aí, Renan, nós saímos às ruas. E a primeira vez que o MBL saiu em Santa Catarina, eu estava parado no Trapiche na beira-mar com um amigo petista. E vinham 12 pessoas atrás de um caminhãozinho de som. E esse amigo petista tirou sarro da minha cara. Olhou para mim e disse, pois é, com 12 que vocês vão derrubar a presidente da República. E eu falei para ele, com 12 a 2000 anos atrás, um retardado na Palestina começou o movimento. E hoje essa porra manda no mundo. No mundo, nós vamos derrubar essa mulher. 6 meses depois nós derrubamos ela. O que ele tá falando aqui? Você pode falar que se expressou mal, tá? Mas ele está falando, olha, o aspas retardado que você considera um cara que não é capaz, que não... foi Jesus Cristo que mudou toda a história do mundo. O que ele está dizendo ele está enaltecendo a história de Jesus Cristo e mostrando como as pessoas que desacreditaram dele, na verdade, estavam erradas. Você pode falar, a palavra usada talvez não tenha sido da melhor, ok, mas o que ele quis dizer foi isso e está muito claro aqui.
Não, ela está chamando Jesus Cristo de retardado. Você ouve um negócio? Isso aqui é manchete de... Isso aqui, cara, é nível manchete de UOL pra mentir. Olha lá, ele falou que Jesus Cristo é retardado, ó. Eu tô falando, cara, é muito mau caratismo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vi isso aí. Então, assim, você viu esse vídeo? Vi. Cara, então, aí agora você me traz essa questão dos outdoors e aparentemente... Isso aqui é tipo o seguinte. Eu falo, ô Arthur, você é ladrão. Ele fala, o ladrão aqui não roubou um centavo. Ah, ele falou, o ladrão aqui, ó. O ladrão aqui, ele tá se chamando de ladrão. Você entende? É muito triste que o brasileiro não tem capacidade de entender ironia. Ai, cara, você entendeu, né? Pelo amor de Deus, você entendeu, né? O que o Bisotto disse ali. É o retardado Jesus que vocês estão desacreditando aí, mudou a história do mundo. Então eu, com os meus amigos aqui, que somos só 12, 6 meses depois a gente foi lá e derrubou o presidente. Como quem diz, não duvide. Assim, desculpa, se você tá nesse canal e você não entendeu isso, assim, na boa, cara, você tá no lugar errado, mano. Acontecendo em diversos lugares, não foi num lugar só. Aí eu sou obrigada, né, Vitória, a lembrar que o partido foi criado recentemente, que aqui em São Paulo eles contam com o apoio declarado do PSDB. Isso é outra mentira. Isso você só tirou da sua bunda, Penélope. Isso não existe. Da onde você tirou que o PSDB apoia a missão? Da onde você tirou isso? Tá? O Aécio Neves quis ali viu o hype do Renan e falou, fala que nós estamos querendo conversar. O Renan falou, eu não quero conversar com ninguém agora, muito menos com o Aécio Neves. O MBL nasceu, tá? Batendo no Aécio Neves, que não queria o impeachment da Dilma. Você não sabe nada do que você tá falando. Né, cara, assim, esse discurso duro, prendeu, matou, volto para a questão dos direitos, a gente tem que se atentar, a gente sabe que a esquerda, o projeto da esquerda aqui, não só no Brasil, mas para manter em território nacional, a gente sabe muito bem em que a esquerda, né, defende as pautas de frouxidão mesmo, né, na questão penal e criminal, mas um discurso radical do tipo prendeu, matou, como plataforma, assim, há que se ter muito cuidado, porque o poder, quando dado a alguém, a gente nunca pode perder de vista que ele pode ser usado de maneira discriminatória sobre grupos. Então, esse tipo de arrobo autoritário, embora eu entenda a origem, a razão, né, a gente tem sim que pesar isso com responsabilidade. Você vê, né, na Colômbia, o Espriella se elegeu com base nesse discurso, mas o Espriella é inclusive um cara que, olha lá, é o tigre, aí aqui são aquelas onças e tal. Nossa, Penélope! Nossa, Penélope! Pelo amor de Deus, a crítica é essa? Olha o cara lá, meu, o cara tem um tigre, aqui são as onças, hein, meu? Essas felinas, hein, meu? Puta que pariu, Penélope, que merda, hein? Eu olho e vejo, o Espriella é um produto de marketing, ele é um empresário bem sucedido, né, na verdade advogado, mas olha o histórico de quem ele defendeu lá. Eu torço pelo melhor e espero mesmo que, ao menos, melhor que a alternativa ele seja. Mas eu olho essas coisas com ressalva, sabe, Vitória? Porque nem todo mundo tem um Bolsonaro de verdade pra apoiar e acreditar. Concordo. A Suzana Clausen ali. Aí, meu irmão, então vamos lá. A Penélope, que basicamente, já tá praticamente na campanha do Flávio, né? Olha o que ela fala, né, quando saem as coisas do Intercept, mostrando a relação do Flávio com o Banco Master, certo? A gente nem tá aqui defendendo o Intercept, pelo amor de Deus, mas o fato é o fato. Esqueça o argumentador e vá no argumento. Olha o que ela fala, vamos ver. Eu já vi esse climinha de conta-gotas no Intercept antes. Será que vamos pra isso? Porque, bom, a intenção já não rolou. Ah, vai derrubar o Flávio, acho que... Deixa eu te falar uma coisa, Penélope. Esse climinha de conta-gotas, na verdade, toda imprensa faz quando tem algo muito, muito grande sobre alguém. Ele vai soltando a conta-gota que é pra pessoa ir se contradizendo. E o Flávio caiu igual um patinho porque é um mentiroso. E, o objetivo é derrubar o Flávio. Você pode ter... Penélope, assim, desculpa, você é tão limitada pra esse assunto, você não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Se tem uma coisa que o Intercept não quer, é que o Flávio desista da candidatura. Você pode ter certeza absoluta, ninguém é melhor pro Lula do que o Flávio. Eles querem fazer o quê? Eles querem enfraquecer o Flávio, eles conseguiram muito. Sim, eles conseguiram. Tá? O Malafaia pulou fora, o Nicolas quase não faz campanha, a Michelle fez uma carta contra o próprio filho do marido dela, né? Conseguiram, Penélope, conseguiram. Mas, se essa galera continuar meio que fabricando factoides, qual o objetivo disso? Não tem fabricação de factoide. Não tem fabricação. São fatos muito relevantes. Pergunta de manhã, mano, você tem relação com o Vorkar? O dinheiro do Banco Master? Não tem. Mas vai ser uma matéria assim, não tem não, mentira, sai à tarde, não, você tem. Foi mal, isso não é factoide, cara, isso é um baita fato. Não adianta você tentar minimizar com a sua gadice, tá? Vamos lá. Distrair o principal, distrair o nosso foco. Não o nosso aqui, mas o de geral, né? Pra quê? Um olharzinho de pra quem? impedir Olha o que as olharzinho. investigações Olha lá, porque eu sei muito, eu sou a Penélope. Olha lá. que importam aconteçam, as do Banco Master. Então, assim, mais do que nunca, temos que pressionar para essa CPI ser aberta, para as investigações avançarem. Eu queria, né, muito saber o que foi conversado a portas fechadas entre o André Mendonça e o Lula. O André Mendonça que o Jair Bolsonaro indicou, que agora está indo para cima de todo mundo. O clima não pode ser de desespero, mas tem que sempre ser de atenção.
Brasil, a gente sabe, sempre alerta. Sempre Ainda mais alerta. em ano Você de tá, eleição. tá muito alerta, Penélope. Você tá muito. Vídeo clichê falando besteira. Né? É triste porque eu gostava da Penélope. Eu realmente gostava. Eu assistia ela nos anos 2000. Achava ela demais, engraçada, descolada. Eu lembro de uma ligação específica, talvez seja o vídeo mais viral dela. Ela tinha um canal que falava de sexo, as coisas. Ela ficava meio que deitada num divã. E aí uma mina ligou e falou: ai meu, como é que é? Eu tenho um caso com um namorado da minha melhor amiga, não sei lá o que eu faço dando risada. E a Penélope tirou ela de forma genial. Haha, sempre tem uma cobrinha igual você, né? Basicamente xingou a menina. E a menina toda tontinha, Ela, meu, tomara que. Eu quero dar um conselho pra sua amiga deixar de ser sua amiga, porque você não presta. Ela era uma pessoa muito legal e virou isso aí, velho. Virou isso aí. E aí eu vou mostrar pra você um debate dela com o Regis Tadeu. Tem 15 minutos, eu vou assistir aqui, o Léo vai pôr os melhores momentos, tá? Vou assistir no I25 também, vamos ver. Porque aí sai, isso aqui foi quando, isso faz um mês já, quando saiu a notícia do Flávio Bolsonaro, né? E olha só, cara, tipo, ela vê o outdoor do Renan, ela sai falando besteira, ela vê vídeo do Bisotto, tira de contexto pra mentir sobre ele, e agora, isso aí antes, né? E antes, ela tentando passar pano pro Flávio Bolsonaro. Dá uma olhada aqui, ó. 2, 3 e foi. 003, Léo. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Senador da República. Mentira. Ele também afirmou que expressões como irmão, meu irmão são usadas no cotidiano e citou comparações com outros estados. Já nas mensagens reveladas na investigação, Flávio e o Vorcaro aparecem trocando esse tipo de tratamento ao longo das conversas sobre repasses para esse filme do Bolsonaro, incluindo cobranças referentes a atrasos e mensagens como estou e estarei contigo sempre e amém, numa resposta que foi enviada por áudio aí pelo banqueiro. Vamos à língua portuguesa agora com Penélope Nova. Eu? Comigo? Você mesma. Gente, vamos lá. Eu sei que ontem o Felipe Moura Brasil, pra mim, aquilo, se vai a julgamento, aquilo é perjúrio, porque um carioca dizer que ele não compra biscoito Globo na praia, se o cara me der o troco, ele fala, meu irmão, cadê meu troco? Isso não procede, gente, em nenhum lugar. Vamos ser imparcial só um pouquinho? Eu sou baiana, eu tô distante, né, da minha terra há décadas. Mas na Bahia, todo mundo é meu rei. Então tu vai comprar uma acarajé, meu rei, é assim. Entendi, então deixa eu ver se eu entendi. Se um dia eu falar, sei lá, com o Marcinho VP, ô meu rei, ô meu irmão. Ô Penélope, para, cara. Para, bicho. É um senador da República falando com o dono de um banco sobre investimentos. Se isso fosse uma coisa protocolar, profissional, com distanciamento pessoal, não tivesse, você fala, boa noite, como é que o senhor está? É assim. Depois tem mais mensagem do Flávio falando, estaremos juntos sempre, irmão. Tamo junto. Depois ele foi encontrar o cara depois que o cara saiu da prisão, mano. Não, ele só mandou um meu irmão aí, mas é normal. Ah, para, velho. Se fosse uma mensagem do Lula pro Vorcaro, e aí, meu irmão, você ia falar que não, normal, todo mundo fala assim. Então, eu acho um pouco forçado e eu acho até bonitinho, porque quando fica. Isso pra mim é evidência do grau de forçação de barra nessa situação, tá? Porque eu perguntaria: o que demonstra mais intimidade? É o Flávio, que é carioca, num áudio, falar, pô, meu irmão, tal, ou, sei lá, o ministro entrar num jatinho, né, com o advogado de um cliente que ele julga o caso na instância da qual ele faz parte, pra ir ver jogo de futebol. Pode ter uma resposta, Penélope. Que tal os dois? Hã? Que tal os dois? Que tal? Está errado. O advogado de defesa pegar um jatinho com o ministro e ir assistir jogo de futebol lá, final da Libertadores no Peru, tá? E também está errado um senador da República que ajudou a articular a emenda master, né? Que tem mensagem dele, saiu do jeito que eu quis, não é mesmo? Ir na casa do cara depois que ele foi preso. Podem os dois estar errados ou não? Você tem que limpar a merda do Bolsonaro na merda do Lula. Eu diria mais. O que é mais intimidade? É o áudio falando, e aí, conseguiu bloquear? Né? Bem no dia de uma prisão? Gente, pra falar do chefe lá da Polícia Federal. O que é mais intimidade? Participar de uma degustação com PGR, vários ministros do STF, lá na Inglaterra, fazendo degustação de milhões com uísque? Ou chamar alguém de meu irmão no áudio? Gente, de novo, vamos investigar crime? Ou agora a língua portuguesa, agora chamar de meu irmão? Nossa, não, não tenta fazer isso, cara. Não é porque o Flávio não está sendo investigado, o Flávio não está sendo apontado, que nem ele é investigado, né? Nem sei se ele é, acho que não, né? Tem foro privilegiado, né? Ele não está sendo apontado o dedo para ele porque ele chamou o cara de meu irmão. Ele está sendo apontado o dedo porque ele pediu dezenas de milhões de reais para um cara que talvez tenha sido responsável pelo maior escândalo de corrupção da história do planeta.
Mais do que isso, minha querida, mais do que isso, tá? Ele visitou o cara depois dele ter sido preso, entendeu? Antes e depois, entendeu essa parte ou não? Hã? Essa parte você simplesmente ignorou. Então quer dizer que se eu chamar, sei lá, o Lula... Ô, meu irmão, falar assim pro Lula, eu tenho que ser preso? Porque eu roubei com ele no mensalão? Não, ninguém tá falando isso do Flávio. É muita cabeça. Ô, Penélope, eu acho que, Vamos lá. independente de crime, Flávio é um pré-candidato. Estamos falando de uma crise política. Independente se isso for considerado um crime, se depois... Nossa, aí o outro já entra falando mais merda ainda, né? Nossa, é Felipe Guimarães, né? Pelo amor de Deus, mano. Não, ninguém tá falando de crime, ele é pré... E se ele não fosse, ia ter o mesmo problema. Na verdade, ia ter o mesmo problema, porque é crime. É justamente isso que está se investigando. Nossa senhora, meu Deus do céu. Técnica que a gente espera que aconteça, isso for considerado ou não um crime, A cara do o Flávio Regis. é um pré-candidato. E não é só isso, eu acho que esse termo meu irmão, pra mim, difere. Ele tava convidando o Vorcaro pra jantar na casa do Vorcaro. Então isso mostra uma grande Ele intimidade. tava falando do jantar de lançamento do Que o filme. Vorcaro ia ser na casa do Vorcaro. Com o ia investidor. patrocinar. Bom, mas e aí? Vamos Tá, não é uma coisa mais investigar também comum? os É tão 7 dias? comum assim? Olha, eu acho que em Brasília, vamos lá, né, sabendo do Cine Trancoso, parece comum. O que eu questiono, e vou deixar mais uma vez reiterado aqui, é que este tratamento que está sendo dado ao problema da fala e desses áudios que surgem justo agora contra o Flávio na pré-campanha dele, para mim tem um objetivo maior que todos muito claro, que é tirar o interesse ou afastar, né, daquele escândalo original do Master, esse sim, que envolve máquina pública, agentes que meu estão Deus no do poder, céu, velho. favorecimento através de emendas, por exemplo, como... De quem, Penélope? Do Ciro Nogueira que fazia parte do governo do Bolsonaro. Isso aqui você não vai falar nada. Não fala, não fala. Desculpa. Pode ser que pode na sua negar a bolha, realidade. Penélope, pode ser que Não é na minha sua bolha, meu bolinha amor. carioca, Vai no de Rio de biscoito Janeiro. Globo, pode falar. Não, isso não é uma linguagem generalizada. É, Isso é Já uma foi à praia linguagem no Rio, de quem Regis? tem uma Já foi? Tem intimidade. amigo Quer ter pra pedir o dinheiro. Não, já Vamos tem lá. a intimidade, Reis. Tem Já tem a amigo intimidade. carioca, O cara tava marcando um jantar na casa do cara. Ó, vamos fazer na tua. Mas Já o- tem intimidade. Brasília, Ponto. E gente, outra coisa. mas E outra peraí, coisa. É peraí. óbvio que o Flávio Bolsonaro, sendo candidato a presidente, em caso de vitória, é óbvio que ele ia manter o esquema do. Ah, mas aí agora do já Master. Regis, Pô, peraí. Vocês percebem? Peraí, Qual é a gente, dificuldade mas de mas raciocinar peraí. isso? Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que a coisa do irmão, meu irmão, é o de menos. Obrigada, Paulo. É só um sinal de Muito intimidade Pra- de duas pessoas Não. num esquema. Cascou Daniel Vorcaro e o Banco Master, dizendo que aquilo é uma espelunca. Então, como que ninguém sabia se Jair Bolsonaro falou isso? Tá, mas só uma pergunta. Se era e todo mundo sabia, por que o banco não foi liquidado antes? Eu posso fazer essa pergunta? Ai, Penélope, assiste o meu podcast com o Luiz Camasmin aqui. Ele falou uma coisa que é muito verdade. Ele falou, cara, com certeza tinha esquema com o presidente do Banco Central na época, tá? Que era o Campos Neto. Com certeza tinha participação do cara, porque todo mundo sabia, todo mundo do mercado sabia. Todo mundo sabia, não existe CDI a 140, 150 do CDB, não existe, CDB a 140 do CDI, não existe isso, tá? Não existe isso, não existe você pegar uma linha inteira de crédito do Crédito Sexta a juros de 92% ao ano, com inadimplência de 2%, e entregar na mão de um banco. Não existe isso. Num banco pequeno que o cara acabou de comprar, isso não existe, tá? Vai. Ou alguém vai dizer que vai passar Isso pano vai também? perguntar Não, pro que é uma Roberto pergunta, Campos, pro Galípolo, desculpa, para o é uma diretor de pergunta regulação. importante, mas ninguém vai dizer que essa pergunta não é superior, porque há uma É hierarquia. boa para desviar do assunto. Olha, é a sua maneira de ver, Diogo, e eu respeito. Mas você vai me desculpar, você tem o sistema financeiro operando, usando o Master, negociando com o Master. Você tem o BTG, a Nubank, você tem, enfim, a XP. Tudo isso também já foi demonstrado. Eu quero entender qual o papel. Na verdade é o seguinte, a BTG não, tá? A BTG tá uma putaça com o Banco Master e com a XP. A XP que saiu vendendo e o Luiz Camasmin que veio aqui, segundo ele, a XP sabia de tudo também e tinha que ser responsabilizada criminalmente também. Tá? Existem pessoas que têm a sua opinião, é isso aí. Central, CVM, o Sim. uso do fundo garantidor Todos de queremos crédito. saber. O que eu. Todos. Então, mas o ponto é assim. Sabe como é que ela tá? Quando descobriram as rachadinhas do Flávio, mas tem gente que racha mais. Ela tá assim, cara. Nossa senhora. Não estou, e vou dizer de novo, quero que tudo seja investigado. Se for provado que há ligação espúria, que houve promessa, eu quero que a casa caia, que derrubem a República. Eu não quero ser enganada. Sim, e é quer exatamente ser. esse Você quer cuidado ser. que eu tô tendo aqui. Não, eu super entendo. A minha opinião. Essa é a Mas Constituição ainda tem também, muita né? coisa pra aparecer. Teria muita coisa É. pra aparecer. Eu não sei se quero, vai não aparecer. teria não, tem que aparecer. Por que, que será? não abrem a CPI? Vamos lá, Alcolumbre, bora, pressiona. Todo mundo pressione, porque esse papo de, não vai rolar. A gente não sabe como é o Brasil. Não, a gente não sabe, a gente tem uma ideia. E eu quero saber, tintim por tintim, que se investigue até o fim. Bora. Muito bem. Olha, Você ainda fala um jargão e ficou... Ou seja, só pra concluir aqui, Penélope, é o seguinte.
você, com todo respeito, tá? Você é covarde, tá? Porque você fala um monte de besteira sozinha, mas não tem coragem de estar na minha frente, fazer na minha frente, me dando o direito de defender o meu grupo político disso, tá? Você é uma pessoa que diz que quero que esclareça tudo, mas relativiza tudo que aparece do Flávio, ataca todos que mostram fatos sobre o Flávio. Então, vamos fazer o seguinte, cara, é mais bonito você assumir o teu papel de bolsominion. Fala assim, eu sou gado do Flávio, eu quero ser enganado, eu sou bolsonarista, vai pra manifestação, se pendura em caminhão, pede intervenção alienígena, reza indo pra pneu, toma detergente IP, enfia, ozônio no rabo e toma cloroquina, fala em tratamento precoce, fala que o mito é mito, fala que não tem lado na família Bolsonaro, e aí você tá com o pacote completo, aí você tá pagando o pedágio completo, e aí você vai ter mais likes, porque essa galera é muito engajada. Beleza? Feio, Penélope, teu papel. Muito feio, cara. Que coisa horrorosa. Tenha a hombridade, tá? Tenha a hombridade de me deixar no programa do Paulo Matias. E esteja lá. Pra me confrontar. Você não vai fugir, né? O dia que eu for, você não vai fugir, né? Um abraço, me questiona tudo. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.